Da igreja com a paz do Senhor Jesus? Amém. Vocês continuam crentes ainda, seus crentes? Sim. Glória a Deus. Agradecer o pastor Valmir, a pastora Shirley, por mais essa oportunidade. Obrigado, Deus. E o nome do Senhor é glorificado. O tom foi cenográfico, né? Foi? Ah, foi mágico. Glória a Deus. Poderoso Deus. Deus é maravilhoso, Deus é bom a todo momento Deus é bom. Confesso aos irmãos que faz 2 semanas que o Senhor vem me incomodando, fazia 2 semanas que o Senhor vem me incomodando com um texto lá em Atos dos Apóstolos. E ontem a minha esposa veio para o ensaio, falou: você vai para o ensaio que eu vou buscar a palavra do Senhor, a confirmação do que o Senhor quer que eu fale à congregação, embora eu não seja pregador, renomado, não sou pastor, sou apenas um servo de Deus, apenas um cooperador da obra do Senhor. E falei: Senhor, está nas tuas mãos, porque o que eu vou levar para aquele povo? E de repente eu olhei na palavra ali e ele falou: não, vai lá em Êxodo. Eu falei: Êxodo, Senhor, mas por quê? Vai em Êxodo. Amém. Comecei a ler o livro de Êxodo, capítulo 2. Quando foi hoje de manhã, eu falei: Senhor, é a palavra mesmo, Senhor? E eu, no ponto de ônibus que eu sou, para quem não sabe, eu sou motorista de ônibus, né? Na segunda viagem eu cheguei e colocaram uma televisão lá, pastor, no ponto. Então lá assistindo a televisão lá, e de repente a televisão mudou sozinha, caiu no livro, no desenho lá de Moisés. Eu falei: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer. Glória a Deus. E o nome do Senhor é glorificado para todos sempre. Glória a Deus. Gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Oh, glória! Amém? Livro de Êxodo, capítulo 2. Lemos do versículo 1 ao versículo 10. Amém? Na minha tradução diz assim: e foi um homem da casa de Levi e tomou por esposa uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz ao filho. E quando ela viu que ele era um menino formoso, ela o escondeu por 3 meses. E quando já não podia escondê-lo, ela tomou para ele uma arca de juncos e a revestiu com barro e piche, e pôs o menino nela, e ela a colocou nos juncos na beira do rio. E a sua irmã ficou da distância para saber o que lhe seria feito. E a filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e as suas servas caminhavam ao lado do rio. E quando ela viu a arca entre os juncos, enviou a sua serva para buscá-la. E tendo-a aberto, ela viu o menino, e eis que o bebê chorava. E ela teve compaixão dele e disse: esta é uma das crianças dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: devo ir chamar uma ama das mulheres dos hebreus para que amamente o menino para ti? E a filha de Faraó disse: vai. E a serva foi e chamou a mãe do menino. E a filha de Faraó lhe disse: toma este menino, amamente-o para mim, e eu te darei um salário. E a mulher tomou o menino e o amamentou. E o menino cresceu, e ela levou a filha de Faraó, e ele tomou o seu filho, e ele se tornou seu filho.
E ela chamou o seu nome de Moisés e disse: porque tirei da água, ou das águas. Glória a Deus. O nome do Senhor é glorificado para todos sempre. Glória a Deus. Bom, todos conhecem um pouquinho dessa história. Essa história começa lá em José do Egito. José do Egito, ele é vendido pelos irmãos como escravo. Teve um irmão dele chamado Rubem que poupou-se a vida dele. José foi jogado dentro de uma cisterna, um buraco, onde passaram os medianitas, mercadores, e pegaram ele como escravo e levaram para o Egito. Lá no Egito, ele se agrada ao olhar de Potifar, que é um dos serviçais do rei, e vai trabalhar na casa desse serviçal. E parece que a mulher de Potifar tentou atentar contra ele, tentou agarrar ele e caiu na armadilha do inimigo e acabou sendo preso, ficando 12 anos preso, e até que ele foi desvendado a falar o sonho do rei, até que se tornou um dia, ele dormiu como escravo e acordou como governador. Diz a história que José ficou 80 anos como governador do Egito, onde antes disso 7 anos teve uma boa riqueza no Egito, e 7 anos o Egito passou fome. Então ele foi levado a ser para administrar aquela crise do rei do Egito. Então ele se deu bem, se tornou governador. Passou esse tempo, ele trouxe seus irmãos, trouxe seu pai para o Egito, prosperou, voltou para a terra dele. José do Egito viveu até 130 anos, se me falha a memória. Passou-se um tempo que a 19ª dinastia do rei do Egito não conheceu José como governador do Egito. E naquela época o povo já estava se prostituindo, ou seja, adorando outros deuses, já estava adorando estátuas, já estava adorando aí as divindades aí, as coisas do mal. E Deus já havia falado, já havia colocado na boca de Abraão, se você pegar lá Gênesis 15, capítulo 15, versículo 13 e 14, Abraão já menciona que esse povo vai ser escravizado durante 400 anos. E quando sair do Egito, será bem recompensado, levarão tudo o que for de pertenceres a ele. Pois bem, o povo foi escravizado há 400 anos. A 19ª dinastia não reconheceu, nem sequer passou perto da história de José do Egito. Então o rei Sete, que era o rei daquela época, que se ergueu naquela época, filho do primeiro Ramsés e pai do Ramsés II, escravizou o povo, lhe dando serviço pesado, lhe dando serviço amargo, a armadura de ser escravo naquela terra estava demais. Ou seja, teve pessoas que nasceram, viveram e morreram dentro do cativeiro. Mas só que um homem daqui e uma mulher da tribo de Levi se casaram, sendo um parentesco de tio e sobrinha, acabaram tendo um menino formoso chamado Moisés. Só que antes disso, o rei mandou fazer um censo no Egito e começaram a perceber que tinha muito hebreu no Egito. O inimigo já soprou na mente do rei e falou: olha, está tendo muito hebreu no Egito, está tendo muita gente que não é da nossa gente no Egito. Isso na fala dos egípcios. Se esse povo se levantar e se alinhar com outro país, eles vão matar a gente.
Então o rei do Egito, o que ele ordena? Quem são as chefes parteiras do Egito? Sifra e Pua. Chame as para mim. É o seguinte: se nascer filho homem, no parto você já mata eles. Porque se esse povo crescer, vai tomar meu trono. E se for filha mulher, você deixa viver. Passou-se um tempo depois, a Bíblia não relata, que houve um novo censo novamente. Só que dessa vez não multiplicou, quadriplicou. Segundo os estudos daquela época, para um egípcio nascido, nasciam 5 hebreus. Então isso começou a preocupar quem? O trono. Novamente, se esse povo crescer, vai nos destruir. E as parteiras? Sifra e Pua é chamada de novo. Então, não ordenei que vocês matassem os meninos? E as parteiras usadas por Deus falaram: rei, é o seguinte, não tem como. Porque toda vez que nós chegamos lá, as mulheres hebreias são diferentes das egípcias. Quando nós vamos a caminho, os bebês já nasceram. Passou-se um tempo depois, lá de baixo sopra na mente do rei: é o seguinte, crianças abaixo de 2 anos, mata, joga no rio Nilo. Então o rei dá um decreto do dia para a noite: crianças abaixo de 2 anos, joga no rio Nilo, mata. Homens, joga no rio Nilo e mata. Vocês imaginem você com uma criança de 2 anos, um menino, soldados batendo na tua porta, arrombando a tua porta, tirando o teu filho e levando direto para o rio Nilo. A choradeira que se tornou naquele decreto. Segundo os relatos de censo, a 2 quilômetros se via o choro, o desespero dessas mães. Rio Nilo, um rio extenso que pega do oeste da África Oriental e passa pelo mar da Mediterrâneo. Um rio que pega 6.650 quilômetros de extensão, com a largura de 3,5 quilômetros e com a fundura de 11 metros de fundura. Então, se você voltando atrás, se o povo era escravo, não se tinha como fugir do Egito. Porque se você voltar um pouquinho a história atrás, os hebreus eram bem mais numerosos que os egípcios. Podia a qualquer momento se rebelar contra os egípcios. Mas e para escapar do Egito? Não tinha como. Porque a oeste, a 150 quilômetros, era o Mar Vermelho. Como queria atravessar o Mar Vermelho? De um lado da montanha, eram os gigantes que matavam pessoas. Do outro lado, eram bichos ferozes que, se chegasse lá perto, eles comiam. À minha frente, à minha esquerda, era o rio Nilo. O rio Nilo, ele era um rio usado pelo rei e as suas divindades com um tal de divindade de rei Sodeque, que era um rei que eles profanavam lá, para que aquela maldição ficasse dentro do rio. Ou seja, quem tentasse atravessar aquele rio morria. E o trabalhar de Deus começa aí. A libertação dos escravos começa aí. O homem da casa de Levi casa com a mulher, Joquebede, o nome dele é Arão, e vence o medo, porque Joquebede fica grávida. E não se tinha pré-natal. Não tinha como saber o sexo da criança antes que essa criança nascesse. Então passou-se ali os 9 meses, que a contagem egípcia é diferente, né, da atual. E na noite que Moisés nasceu, houve-se uma grande expectativa antes dele nascer. Porque se nascesse mulher,
a família estaria livre. Mas se nascesse homem, a família estaria em desespero. Pois bem, isso aconteceu. No momento que anunciou-se que essa criança era homem, o desespero tomou conta dessa família. Joquebede ainda conseguiu segurar ele 3 meses. Aí vem a parte mais dolorosa. Se põe no lugar dessa mãe. Que se eu ficar com essa criança aqui, esses guardas vão invadir aqui e vai matar todo mundo. Porque a ira do rei era tão grande, a obsessão dele pelo trono era tão grande, que se ele soubesse de rumor que tivesse criança de 2 anos viva, ele matava a família toda. Mas quando Deus age, ninguém impede o agir de Deus. Glória a Deus. Quando Deus está no projeto, no negócio, Glória a Deus. ninguém pode impedir. Então o que faz essa mulher? Se eu ficar com essa criança aqui, morre todo mundo. E Deus ilumina a mente dela. Mesmo ela com medo. Mesmo que nós somos servos de Deus, nós somos de carne e osso e sentimento. Só tem um jeito. Rio Nilo. Só que o Rio Nilo não é só crocodilo. Era serpentes, cobras, bichos de várias espécies. Mas olha o pensamento dela. Se eu solto essa criança dentro de um junco, e se esse junco vira? Se ele estiver boiando no meio desse rio, se algum soldado ver, vai matar. Mas acho que naquele momento Deus falou, não, é o rio que você vai dar a vida para ele. Aleluia. Então, coloca ele dentro de um cesto e solta no Rio Nilo. Miriam, acompanha. E sabe o que é o mais interessante nessa história? Ela solta essa criança na hora certa, no dia certo, na hora certa, no minuto certo e no segundo certo. Porque a filha de Faraó foi se banhar no rio. Deus trabalha até nisso. Glórias. Deus trabalha até nisso, pastor. Pega a filha de Faraó e fala, vamos tomar um banho ali para refrescar um pouquinho. É poderoso. Mas só que a Miriam que estava andando ali, se a filha de Faraó veio matar essa criança. E olha só que coincidência, estudos falam que ela era casada, estava tentando e não conseguia engravidar. Olha como Deus trabalha. Então ela pega essa criança, mas não tem hormônio para soltar leite. De repente vem a menina, fala, eu posso arrumar uma ama de leite para você. Eita. Mas ela é hebreia, não chama ela para mim que ainda vou pagar um salário para ela ainda. Olha o trabalho de Deus. Ô mãe, é o seguinte, deu certo. Mas como assim deu certo? Fala, a princesa está se banhando lá, ela pegou a criança. E a senhora que vai dar leite para ela. A senhora que vai criar ele. Olha que Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Deus é tão maravilhoso que Moisés é levado para dentro do castelo do rei. Aleluia. O próprio inimigo do povo hebreu criou o libertador. Glórias. E ele é levado para dentro do palácio. Mesmo com o rei hebreu, meu neto hebreu, mano, vamos lá, meu neto, né? Olha o trabalhar de Deus. A Bíblia não fala se o rei posteriormente espreitou, matar, infligir, humilhar aquele menino. Mas o trabalhar de Deus já foi aí. Colocou quem? Um servo de Deus dentro do covil do inimigo. Aleluia. Moisés começou a crescer, lutando, tendo tática, conhecendo matemática, tendo bons estudos, boas faculdades dentro do Egito. Mas ele era diferente. Ele é um servo de Deus, iluminado por Deus, que ele era diferente porque ele foi criado por hebreus, foi criado, o ensinamento dele foi cristão.
Era um homem que sabia toda a tática de guerra. Conhecia o Egito do norte ao sul, do sul ao oeste. Do leste ao oeste, do norte ao sul. Era um homem que conhecia o Egito. Era um homem que sabia todas as táticas de guerra do Egito. Matemática, português, ciência, tudo ele aprendeu do Egito. Aleluia. E Deus faz assim conosco. Deus pega aquele que você menos espera, se torna um grande homem de negócio, vamos dizer assim. Aleluia. E aqueles que se diz abre e derruba, né? Desta forma, E Moisés cresce, um certo desentendimento com um soldado, ele acaba matando esse soldado e fugindo do Egito. E aí, pastor, tem duas situações de despedida de Joquebede. A primeira foi quando ela soltou ele no rio. E aqui nessa parte aqui ele fala que tem 40 anos, se eu não me engano, que ela tem que se despedir dele de novo, que ele vai para o deserto. Irmãos, quando uma pessoa naquela época ela ia para o deserto, não se sobrevivia ao deserto, porque Moisés, a distância do Egito até Midian são 490 quilômetros. Segundo historiadores, ele teria que ir mais ou menos 6 meses para chegar até Midian andando. Então, a ordem do faraó vai buscar ele. Eu quero ele vivo, na mente do faraó, eu quero matar ele em vida. Quero matar ele, ou seja, eu quero matar ele, quero pegar ele vivo. Era o ódio do faraó. Só que, segundo estudos, os soldados rondaram, reviraram o caminho que Moisés fez e não foi encontrado nada. Olha, pelo que a gente fez, a varredura que nós fizemos, ele morreu, porque ninguém suporta a temperatura do deserto, ninguém suporta a tempestade de areia que o deserto trazia naquela época. Moisés está morto. Moisés morreu. E aí foi correr e começou a castigar o povo mesmo. Cadê o Salvador de vocês? Não tem, acabou. Já era, foi embora. Mas aí o que chama a atenção é que essa mãe aqui, ó, ela tinha esperança. Meu filho está vivo. Meu filho está vivo. Meu filho vai voltar. Joquebede, pelo amor de Deus, esse menino já morreu. Quanto tempo já faz que Moisés saiu daqui correndo, fugindo? glória a Deus. Joquebede já morreu, já foi. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A mãe, mesmo que o filho esteja perdido, desaparecido, a mãe tem aquela esperança de que ele vai voltar ainda. Verdade. Serva de Deus, não deixa de orar. Tem aí uma campanha que fala filhos de pé e mães de joelho, não é? Joquebede estava nessa situação. Serva de Deus, hebreia, mas existia uma chama no coração dela. Aleluia. Não, ele está vivo, ele vai voltar. Aleluia. Ele está vivo, ele vai voltar. Tá bom, Joquebede já foi. Já se passaram 40 anos, acabou, e esse homem está morto. É que não acharam o corpo dele no deserto. Talvez as tempestades de areia que tem já cobriu o corpo dele, já foi. E o povo sendo castigado. Por quê? Blasfemaram contra Deus. Às vezes, irmãos, há filhos que são mal agradecidos. Misericórdia, Senhor. Não se lembra o sacrifício que a mãe fez por eles. Verdade. Meu Deus. Porque se você pegar o início de uma gravidez da mãe, acompanhando, para vocês mulheres sabem que o corpo ele se transforma, começa a ficar pesado, começa a ter enjoos, começa a ter dificuldades.
né? Tem mulheres que incham, né? Então os filhos não percebem isso. Não se lembram disso. Não se cai na mente deles isso. Poxa, minha mãe esperou 9 meses para nascer, que foi doloroso, porque uma mulher, né, gerar uma criança. Hoje em dia, nós temos a tecnologia, temos avanço. Naquela época, não se tinha anestesia. Se dependesse de uma parteira para fazer. Então a mãe, ela conhece o filho desde quando nasceu, porque ela gerou o filho. Mas mesmo assim os filhos ainda são o quê? Rebeldes com a mãe. Quantos e quantos filhos não pegam a mãe e jogam no asilo? Quantos e quantos filhos maltratam a mãe? Desfaz a sua mãe? Xinga a sua mãe? Agora, há uns 2 anos atrás, aí estava acontecendo muito isso, o filho matar a mãe. Filho bater na mãe. Acho que em São Bernardo, aí, uns 6 meses atrás, o filho puxou uma pistola e meteu fogo na mãe. Acho que por ordem do Senhor Jesus, deu um disparo aqui lá, pegou na mãe. Maltrata a mãe, desfaz da mãe. Forte. E o que é aqui a mensagem hoje? Com mesma dificuldade, a opressão do sistema, as ranhaduras do sistema, era uma mãe que estava ali, ó, na escravidão, porque as mulheres também trabalhavam, que viu o filho embora pela segunda vez. Imagina aquelas mães lá que viram os filhos sendo jogados no Rio Nilo. Misericórdia. Joquebede era como se fosse uma líder. Olha, meu filho morreu tudo, mas e o meu que foi embora? Não sei, morreu também no deserto, que até agora se viu o corpo, não acharam nem o corpo dele. Vou falar uma coisa para vocês. Glória a Deus. O filho só vai sentir, esses filhos mal educados que tem por aí, que é desobediente, ele só vai sentir falta da mãe o dia que ele vê sepultando a mãe. Eita, poderoso. É forte, hein? Eita. O dia que ele vê a mãe dentro do caixão, aí ele vai abrir o olho dele e falar, agora já foi, filho. Dessa maneira. Portanto, vocês jovens que estão aqui, dê valor à mãe de vocês. Aleluias. Ouça o conselho da mãe. Quando a mãe falar não vai, não vai. Não é certo isso para você. Porque a vida é, ó, piscar de olhos. Verdade, Senhor. Piscou, já era, acabou. Grande Deus. Quantas e quantas vezes a mãe de vocês deixou de comer para dar para vocês? Não, filho, come que eu estou sem fome. Eita, poderoso. Por dentro lá com fome, não, deixa para ele. É, Aí, meu quando pai. cresce, eu já tenho uma noção, desfaz da mãe. Fala, Jesus. Eu vou contar uma coisa para vocês. Há 30 anos atrás, nós estamos em 26, né? 32 anos atrás, eu estava no mundão. Aí uma galerinha disse, ô Jorge, tem um negócio bom para nós aí. Um sábado, lembra disso? Um sábado à noite. Tem uma coisa boa para nós aí. Eu tinha o quê? 15 anos na época. Vamos lá ver o que é. Chegou lá o cara com um punhado de cocaína. Meu Deus. Começou a fazer as carreiras que falam, né? Meu Deus. Moleque novo, vamos experimentar, vamos ver como é que funciona. Irmãos, a hora que chegou a minha vez que ele me deu a carreira de cocaína, alguma coisa até assim meu braço, crack, puxou para trás. Vou repetir, tem um barulho lá, né? A hora que a cocaína chegou na minha mão, fez assim meu braço, crack, escutei esse estrago. Eu senti a dor, parece que quebrando meu braço. Glórias ao Eu Senhor. soltei na hora aquilo ali, Glórias ao corri pro Senhor. pronto-socorro do Jardim Novo Osasco. Louvado seja o nome do Senhor. Chego lá, tiraram a chapa,
fizeram os exames, ela falou, não tem nada no teu braço. Eu fui para casa. Fica aquilo doendo, incomodando. Quando chegou no outro dia, isso era no domingo já. Minha mãe séria, minha mãe era serva de Deus. Nós tomamos café na mesa. Ela esperou todo mundo sair. Minha mãe só olhou para mim e falou assim, e aí? Quem te ofereceu a cocaína ontem? Eita, poderoso. Eu só vou repetir uma coisa para você. Naquela época não tinha telefone, né? Se eu for acordar daqui com uma viatura lá, você fica. Meu Deus, aleluia. Sabe o que era isso? Resposta de uma mãe que orava. Porque toda vez que eu saía para a balada, minha mãe orava. Você vai ser servo de Deus ainda. Eu, ser servo de Deus, Glórias ao teu nome. você vai estar pregando a palavra ainda. Aleluia. Onde eu estou hoje? Não sou pregador não, estou aqui tremendo, viu gente? Eita, poderoso. Mas a oração daquela serva, onde qualquer lugar que eu ia, ela orava. Glória a Deus. E vocês jovens que estão aqui, tem a mãe de vocês que ora por vocês ainda. Dessa maneira. Tem a mãe de vocês que intercede por vocês ainda. Verdade, Senhor. Aqui é um contraste muito grande, porque a mãe de Moisés, ela não chorava pela morte dele. Na primeira fase. Ela chorava para que Deus guardasse ele. Falou, Senhor, está nas tuas mãos. A saudade que vai dar, o que vai acontecer? Hoje você vê as mães chorando por causa do filho que se envolve com droga. E outra, droga, ela não chega em você automaticamente. Você que vai atrás dela. É um filho que é fraco. É um filho que é mesquinho no seu pensamento. Essa mãe aqui não, essa mãe aqui ela chorou, ela orou, falou, ele vai voltar. Joquebede do céu, já morreu. 40 anos. Aleluia. Mas eu orava, Senhor, tem no meu coração que ele vai voltar, ele é o libertador, ele vai voltar. Até que um dia Arão chega nela e fala, mãe, que Deus falou comigo que é para me encontrar com Moisés no deserto. Eita, aleluia. Glória a Deus. A alegria daquela mãe. Meu Deus. E a sua alegria, mãe, é quando seu filho fala assim, mãe, hoje eu vou na igreja com você. Eita, Glória. glória. Valeu cada momento de oração, valeu cada momento de clamor. Glória. Valeu cada joelho dobrado. Portanto, mãe, Glória a Deus. só uma. Dê valor nela. A minha já descansa no Senhor há 19 anos. Ela falou, eu não vou ver, mas você vai pregar a palavra do Senhor. Aleluia. O pior arrependimento da minha vida Obrigado, Deus. foi ter saído da casa dela iludido com a gravidez da minha ex-mulher. Não, você é pai. Mal eu sabia que Satanás estava trabalhando para separar eu da minha mãe. Meu Minha Deus. mãe ainda falou, não vai, que isso é coisa de Satanás. Não, eu vou porque você é pai. Ai, você é pai. Minha filha nem sequer olha na minha cara, me odeia, me trata como morto ainda. É um conselho que eu dou para vocês, filho. Obedeçam, ouvem a sua mãe. A Bíblia diz que o filho que obedece à mãe terá os dias prolongados na vida. Aleluia. Glória a Deus. E Joquebede, mesmo com a dor no coração, mesmo triste, arrebentada, ela não se curvou ao decreto do rei. Eu vou orar, eu vou continuar orando. Quer ver um exemplo? Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor
nós não nos rebaixamos e não vamos ajoelhar a sua estátua. Acabou. Se o nosso Deus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nos salvar, Glória. amém. Se não, amém também. Mas nós não vamos nos curvar. Uma história. 3, estou dando 4 aí na fornalha. Então, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mais um pouquinho depois foi Daniel na cova dos leões. A armadilha que fizeram para Daniel. E aí, Daniel? E aí, salvou o leão? Então, o Deus que eu sirvo fechou a boca dos leões, querido. Glória a Deus. E é um Deus que deu a resposta rápida. Ah, vocês tramaram contra ele? Então agora vocês vão ser comidinha de leão. Puf, lá dentro. Deus é maravilhoso. Pastor Alex sempre fala: se você não deixar o céu te buscar, o inferno te pega. Se você não deixar o céu te buscar, o inferno te busca. Daria tudo. É que nós não podemos voltar ao tempo, mas eu daria tudo para ter minha mãe aqui do meu lado. A minha mãe profetizou uma coisa: a sua primeira fase, o inimigo vai te pôr as escamas nos olhos. Agora a sua segunda fase será abençoada, que foi meu casamento. Às vezes a mãe fala: filha, não casa com esse cara, você já está apanhando agora. Você imagina depois de casada, a abençoada vai em casa com o abençoado aí. É forte, hein? Filho, Meu Deus. não casa com essa mulher. Essa mulher sabe fritar um ovo. Não aqui desprezando, pelo amor de Deus. Mas essa mulher que sabe fritar um ovo. Depois de casada, mãe, tem mistura aí, porque o que eu falei pra você? Aleluia. É. Dessa maneira, Senhor. Ah, mas ela é tão bonitinha, querido. A capa não quer dizer nada. Não julga o livro pela capa, pelo amor de Deus. Verdade, Senhor. Fala. Ora, Entrega Glória a mãe, Deus. você tem mais experiência que eu. Filho, põe teu jeito no chão e ora. E o mais importante dessa história, contraste da história. 40 anos atrás, o reino mandou matar as crianças, a 10ª praga, os primogênitos. Por que então, se fizerem isso com a gente, agora chegou a conta para vocês pagarem? E o mais interessante ainda, a vida de Moisés dependia das águas. O Mar Vermelho acabou com o Egito. O Egito acabou ali. O Egito acabou no Mar Vermelho. Quando vê as águas que acabou com o soldado, ali acabou-se o Egito. O Egito hoje não é mais nada. Só tem umas pirâmides lá para fazer história lá, arqueológica, mas acabou o Egito. Quando jovens você estiver na fase da idade da sua mãe, você vai ver, realmente. Aquele gordinho sem vergonha que estava pregando lá na Pastora Sheila naquele dia 10 de maio de 2016, sabe que ele tinha razão. Olha, era jovem naquela época e nem tinha nem dado atenção para a mãe, ele estava pregando a razão mesmo. Porque quando eu era jovem, não dava atenção para minha mãe. Então, mas você está ficando doido, né? Hoje eu estou vendo a falta que a minha mãe faz. A falta que a irmã Aracema faz para mim. Portanto, irmãos, essa mulher aqui da Bíblia, ela driblou o sistema, atravessou uma ordem macabra do rei, mas concluiu a obra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Mesmo com medo, mesmo com o coração aflito, ela concluiu a obra do Senhor. E qual que é a obra da nossa mãe na nossa vida? Nos dar luz, nos criar, preparar para o mundo. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas se nós somos servos de Deus, nós não temos que ter medo do mundo, nós temos que ter medo do homem. Ficamos sim com receio, mas como nós somos servos de Deus,
Deus os guarda todos os dias, todas as horas. E a história todo mundo já sabe. Josué substituiu, entraram na terra prometida, chegaram até Canaã. Mas começou com a perseverança da mulher. Num cenário, numa situação. Já pensou um casal for casar nesse cenário aqui deles? Onde crianças de 2 anos serão assassinadas por decreto do rei? Não, eu não vou casar, não vou ter filho. Tá doido? Vou ter filho homem, eu vou mandar matar. Mas ela desafiou. Ela desafiou. E esperou. Orou, esperou. Viu Moisés, viu as maravilhas que Deus operou através de Moisés. E ainda viu o fim do Egito. Porque quem estava no Egito, isso aqui não vai acabar nunca. Mas, através, pela ordem de Deus, mandado por Moisés, o Egito simplesmente se definhou. Acabou o Egito. Portanto, eu finalizo agora, entrego o microfone. Jovens, escutem seus pais, escutem suas mães. Aleluia. Sirva ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, porque lá fora nada nos atrai. E sim a palavra do Senhor. Finalizando, ninguém consegue quebrar aquilo que Deus colocou. Ninguém consegue quebrar o decreto que Deus tem na tua vida. Aleluia. E começa lá pela Glória mãe. a Deus. A mãe é a única que está ali com o filho. Eu venho do serviço, eu passo em frente ali o Cadeião de Pinheiros. Fico falando, meu Deus do céu. As mães ali ó, visitando os filhos. O abençoado sai da cadeia e ainda faz coisa errada, ainda se volta para lá de novo. E a mãe está lá, ó. Sol e chuva está lá, ó, se humilhando para ver o filho. Portanto, meus queridos jovens, obedeçam seus pais. E que o Senhor nos ergue outras Joquebedes. Cada Joquebede que está aqui tem uma missão, tem um trabalho, tem uma missão, né? Tem um destino. Amém? Essa é a palavra que o Senhor nos dá. Em nome do Senhor é hoje.